Papo furado no ar para falar de um disco obrigatório, clássico, que é sensacional. Roda a vinheta. Estamos de volta para falar de um disco que eu considero um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos. O Holy Diver, do saudoso vocalista, disco de estreia da carreira solo do Ronnie James Dio. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir aquele favor de sempre, que quem puder e quiser dar uma moral aqui pro Papo Furado, que por gentileza se inscreva aqui no canal, aperta o sininho. Apertando o sininho é uma vantagem, né, digamos assim, para quem se inscreve no canal, que quando eu fizer uma postagem nova, você fica sabendo aí através de uma notificação. Então, além de se inscrever, aperta o sininho aí, por favor, beleza? E também, quem quiser ouvir os papos furados em formato de podcast, eu jogo eles uma porção eu faço umas adaptações e posto em algumas plataformas de áudio, né? Podcast. E a que eu dou, que eu posto o endereço é o Spotify, que talvez seja a plataforma do streaming de áudio mais popular. Tudo começou, né, quando eles estavam lá gravando The Moby Rules. Chegou um convitezinho pro Dio gravar um álbum solo, né, um pré-contrato com a gravadora Warner. Nessa época, né, as gravadoras dominavam e ele ficou muito assim, tentado, né? Ele ficou assim, caramba, se essa parada aqui com o Black Sabbath não der muito certo, eu já tenho esse plano B de gravar um álbum solo. E acabou que foi isso que aconteceu, né? Ele saiu do Black Sabbath com aquelas circunstâncias nebulosas, depois da mixagem e gravação do Live Evil, né? Principalmente depois na pós-produção, o Dio saiu do Black Sabbath com apenas 2 anos de banda, né? Foi uma saída prematura. Eu acho que a banda, tenho certeza, que a banda tinha muito potencial para seguir em frente. O Dio, né? Saindo do Black Sabbath, assinou contrato com a Warner, ele arregaçou as mangas logo. Ele saiu do Black Sabbath e levou consigo o excelente baterista, o Vinny Appice, e chamou o baixista, o Jimmy Bain, que havia tocado com ele no Rainbow, e fez alguma seleção de guitarristas lá. Reza a lenda que passou aí nesses testes Jake e Lee. Ing Malmsteen, diz que o Malmsteen também fez teste para entrar no Dio, não que ele tenha sido reprovado, eu acho que ali foram perfis incompatíveis. Só sei que o escolhido foi o irlandês, o Vivian Campbell. O cara caiu como uma luva, né? No início de 1983, a banda passou a se chamar apenas Dio, liderada pelo vocalista Ronnie James Dio. Eles lançam esse álbum aqui, sensacional, o Holy Diver. Que tudo nele é maravilhoso, cara. Desde essa capa, né, que tem aqui, eu tenho essa versão aqui maneiríssima, cara, com o CD aqui, né? Tipo um picture disc, eu tenho essa versão aqui importada, cara, com essa capa aqui sinistraça, né, cara, com esse mascote do Dio aqui, com esse padre aqui sendo chicoteado. A capa e a contracapa, elas meio que se completam, né? Ó, olha só que maneiro, cara. É um disco, né? Olha aqui, cara, que legal, maneiro demais. Já começou aí o disco ser sensacional com essa capa. Cara, mas vou te falar que a capa é até fraca em relação ao material contido aqui, que é um dos maiores discos de todos os tempos da história do heavy metal. Tudo aqui é perfeito. A produção é sensacional. A execução das músicas, os caras estavam no auge. O Dio, acho que ele estava no auge do vocal dele, né? Aqui ele tinha 41 anos, eu acho que foi aqui que ele atingiu o ápice, né? Apesar de ele nunca ter viés de queda. Talvez ali no final da carreira dele, pouco antes dele morrer, ele começou a ter um certo sinal de desgaste na garganta, né? Talvez pela idade, mas ele nunca deixou de ser um vocalista ruim, muito pelo contrário. Mas enfim, aqui ele era o rei, ele era o King of Rock and Roll, né? Isso depois
foi uma música de abertura do terceiro disco solo dele, o Sacred Heart. Cara, o disco ele é perfeito, né? Eu vou falar en passant de cada música, mas todas as músicas elas são sensacionais. O Vivian Campbell ajudou, algumas músicas aqui são compostas por ele, tanto o Jimmy Ben quanto o Vinny Appice, né? E o detalhe aqui que o Ronnie James Dio assina também os teclados. Vamos lá, o disco começa com a raça quarteirão Stand Up and Be Shout. Música pesada, música rápida, né? Eu não tenho que ficar aqui apresentando as músicas, né? Você vai lá, quem não conhece, que, cara, não é possível, você vai lá no Spotify e ouve as músicas, quem não conhece. Quem tem muito tempo que não escuta, então talvez aqui eu vou dar uma lembrada. A segunda música é a faixa título, a Holy Diver, o nome do disco, que começa lá com aquela ventania e entra aquele clima, com aquele baixo pesado, guitarra sensacional, vocal impecável. Depois tem a Gypsy, que começa com um gritão do Dio e tem um refrão também arrastado, bom, mas o refrão da próxima, que é Cog in the Middle, é um dos melhores refrões de todos os tempos do heavy metal. Ela tem uma introdução muito legal com a guitarra, com um riff bem legal. O lado A, na época, fechava com a não menos maravilhosa, uma das melhores músicas do heavy metal de todos os tempos, que é a Don't Talk to Strangers, que começa lenta e depois, cara, é só ouvindo essa música para ter essa experiência. O lado 2 começa de forma avassaladora, né? Eu tô falando do lado 2 porque eu comprei esse disco na época em vinil. A Straight Through the Heart, sensacional. E as viradas de bateria na Straight to the Heart, que é simplesmente fenomenal. A segunda, do lado B, eu tô sendo bem nostálgico, tô falando como se fosse o vinil, é a Invisible. Cara, eu escutei essa música ao vivo quando ele, na turnê do Magic em 2000, ele chegou a tocar Invisible. Pô, a introdução dela é muito legal, ali lentinha, e ela é maravilhosa. Eu ouvi ela anos depois ao vivo com o Dio ali, vendo ele cantando, e ela é maravilhosa. Um dos maiores sucessos aqui do disco é uma composição que tem um teclado, né? Que ele foi composto pelo Ronnie Dio. Ronnie Dio não, ele não gosta, né? Não gostava de ser chamado de Ronnie Dio, foi até um dos motivos da treta lá com o Black Sabbath. Foi composta pelo Ronnie James Dio, que é Rainbow in the Dark, um dos maiores sucessos dele de todos os tempos, que tem aquele tecladão lá. E o disco encerra de maneira primorosa com Shame on the Night. Começa lá com aqueles uivos lá. Eu não vou me atrever a cantar o resto. Cara, então, esse disco, ele marcou época mesmo, que foi ali nos anos 80, ali no início, que foi o começo de carreiras solos importantes, né? O Ozzy, né, saiu do Black Sabbath e também foi uma carreira solo sensacional, começou de forma avassaladora, que aqui não é muito o papo, né, falar sobre a carreira do Ozzy, e o Dio acabou seguindo os mesmos passos e começou a carreira solo dele com o pé mais do que direito, gravando o Holy Diver. A carreira do Dio seguiu com mais sucesso depois, comercial, depois com The Last in Line, Sacred Heart. Em 86 o Vivian Campbell sai e entra o Craig Gold. Em 87 eles lançam o Dream Evil, depois o Lock Up the Wolves, o Dio volta pro Black Sabbath, eu já estou misturando. Ok, pessoal, vou nessa. Eu quis apenas, de maneira rápida e sucinta, prestar essa homenagem a um dos maiores álbuns de rock, de heavy metal, de hard rock. Aí você que dê a sua denominação de todos os tempos. O baixinho gigante Ronnie James Dio deixou esse legado na música pesada, e o Holy Diver, ele é um dos seus maiores expoentes. Tá legal? Vamos nessa. Tempos em tempos eu volto aí criando conteúdo. Um grande abraço, salve Ronnie James Dio, o criador desse gesto que a gente faz aqui, eu pelo menos o faço há quase 40 anos. Um abraço